Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 6. Os dois aventureiros. Parte 4. Na manhã seguinte, Ains, agora na persona de Momon, abriu as portas da guilda mais uma vez. A primeira coisa que viu quando entrou na sala foi o balcão, onde 3 recepcionistas da guilda saudavam os aventureiros com sorrisos em seus rostos. Havia guerreiros de armadura de placas completas, colegas ágeis em armaduras leves e portando arcos, pessoas em trajes de sacerdotes adornados com todos os tipos de símbolos sagrados, bem como com Magic Casters arcanos e seus cajados. À esquerda havia uma grande porta e à direita havia um quadro de avisos. Havia vários pedaços de pergaminho sobre o quadro que não tinha visto ontem. Vários aventureiros estavam conversando em frente a eles. Irritado por aquela visão e pelos muitos pedaços de pergaminho, Ains avançou para o balcão. Os olhos de todos presentes se concentravam na plaqueta de cobre em torno do pescoço de Ains, e ele podia sentir aqueles olhos medindo da cabeça aos pés. Foi exatamente como na estalagem no dia anterior. Ains estava examinando os aventureiros também. Eles usavam placas de ouro e prata em seus colares, não havia placas de cobre. Sentindo-se vagamente fora de lugar, Ains avançou para o balcão. Um grupo de aventureiros acabara de partir, liberando um dos balcões. Ele deu um passo à frente e disse: "Com licença, estou procurando um trabalho." "Claro. Por favor, selecione um pedaço de pergaminho de lá e traga-o para mim." Ains assentiu em silêncio, sentindo como se suas glândulas sudoríparas inexistentes estivessem agora recuperando algumas de suas funções. Ele chegou ante o quadro de avisos, olhou para todos eles e depois assentiu. Não consigo ler nenhum deles." Uma das regras deste mundo era que a linguagem falada era traduzida automaticamente, mas o texto escrito não era. As recepcionistas os acompanharam da última vez que ele chegou à guilda dos aventureiros, então ele assumiu que elas fariam o mesmo dessa vez também. Quão ingênuo! Ele queria gritar e rolar no chão, e então suas emoções de repente se acalmaram. Grato por essa propriedade de seu novo corpo, Ains atormentou seu cérebro sem parar. Embora a taxa de alfabetização da região não fosse alta, seria vergonhoso se sua incapacidade de ler fosse descoberta por outros. Eles até poderiam olhá-lo com desprezo. O item de tradução que Ains possuía estava agora nas mãos de Sebas. Durante Yggdrasil, ele havia ignorado magias desse tipo e não as havia aprendido. Afinal, ele tinha pergaminhos que poderiam substituir o aprendizado dessas magias. Ele se amaldiçoou por ser um tolo, por sair sem fazer os preparativos, mesmo sabendo que não sabia ler o idioma local. Ainda assim, não havia sentido em chorar sobre o leite derramado. O arrependimento não o ajudaria aqui. Narberal também não pôde ler as palavras, portanto não seria de ajuda. Pensamentos negativos surgiram em sua mente, mas por ser o supremo governante de Nazarick, ele não podia fazer nada embaraçoso. Depois de reunir sua determinação, Ains arrancou um pedaço de pergaminho e voltou para o balcão. "Eu gostaria de aceitar este trabalho." Confusão veio sobre o rosto da garota quando ela olhou para o pergaminho diante de seus olhos. Então, ela sorriu amargamente e respondeu: "Eu sinto muito, esse trabalho é apenas para aventureiros de placa mitril." "Eu sei. É por isso que eu o escolhi." O tom calmo e firme na voz de Ains evocou a dúvida nos olhos da garota do balcão. Sobre isso. Eu gostaria de aceitar este trabalho." Mas, mesmo se você quiser, de acordo com as regras. São regras sem valor. Estou farto de ter que continuar sendo apresentado a trabalhos fáceis e patéticos, pois ainda não melhoraram minha qualificação. Se você falhar no trabalho, muitas pessoas perderão suas vidas. A voz firme da recepcionista parecia englobar as opiniões silenciosas das inúmeras pessoas que haviam trabalhado arduamente para se qualificarem pelos métodos de qualificação da guilda. O descaso de Ains atraiu a hostilidade da garota do balcão e dos aventureiros nos arredores. Ains sentiu que sua atitude era apenas para ser esperada.
Afinal de contas, ele era um recém-chegado sem noção que estava zombando das regras pelas quais eles respeitavam. Como uma criatura undead, Ainz não sentia nada, mas os restos de sensibilidade do assalariado Suzuki Satoru o faziam querer desculpar-se com todos ao seu redor. Suzuki Satoru odiava pessoas que rejeitavam as opiniões de outros sem oferecer soluções próprias, assim como clientes ruins e ignorantes. Neste momento, Ainz fazia parte do último grupo e queria dar a si mesmo um soco bem forte. No entanto, Ainz não poderia recuar facilmente. Ele queria provar-se capaz. Ainda havia a chance de lidar com uma situação desse nível, portanto, Ainz usou o seu trunfo. A pessoa atrás de mim é minha companheira, Nabe. Ela é uma Magic Caster de 3º nível. O ar estremeceu com um suspiro coletivo, e todos olharam para Narberal em surpresa. Neste mundo, as magias do 3º nível eram as mais altas que a maioria dos Magic Casters poderiam alcançar. Isso é sério? Os olhos das pessoas ao redor encararam a elegante armadura de placas usada por Ainz, duvidando de sua afirmação. Aventureiros usavam equipamentos que combinavam com suas habilidades. Quanto mais fortes eles eram, melhor a armadura que trajavam. A armadura de Ainz era muito atraente e ele viaja com uma mulher do porte de Nabe, isso é algo muito persuasivo. Percebendo as mudanças ao seu redor, Ainz se aplaudiu dentro de seu coração e decidiu atacar enquanto as brasas ainda estavam quentes. Eu pessoalmente, sou um guerreiro de força comparável a Nabe. Tenho certeza de que um trabalho como esse seria uma tarefa trivial para mim. A recepcionista e os outros aventureiros não ficaram tão surpresos em comparação a instantes atrás. Eles pareciam estar olhando para Ainz com olhos diferentes. Não nos tornamos aventureiros para fazer trabalhos por algumas peças de cobre. Desejo assumir um trabalho melhor classificado. Se desejar comprovar a nossa força, ficarei mais do que feliz em mostrá-la a você. Portanto, podemos ficar com esse trabalho. A hostilidade em relação a eles estava desaparecendo rapidamente, e havia sussurros de isso aí, ele tá certo e não é de se admirar. Afinal de contas, os homens rústicos chamados de aventureiros valorizavam a força e entendiam o que Ainz estava tentando dizer. No entanto, para a garota do balcão, as coisas eram vistas de forma diferente. Eu sinto muito, mas não podemos deixar com que fique com este trabalho devido às regras. A recepcionista baixou a cabeça em desculpas, e Ainz fez uma pose de vitória em seu coração. Então não há nada a ser feito, parece que eu a coloquei em uma posição difícil. Ainz respondeu enquanto assentia em desculpas. Então, me ajude a escolher o trabalho mais desafiador para minha classificação. Deve haver outros além dos que estão no quadro de avisos, estou errado. Ah, existem sim, um momento. A recepcionista levantou-se, quando Ainz estava prestes a chorar lágrimas de alegria por sua vitória absoluta. A voz de um homem chegou aos seus ouvidos. Que tal nos ajudar com o nosso trabalho, então? Como? Ele respondeu reflexivamente em um tom baixo e ameaçador. Ainz se virou, mas tudo o que viu fora uma equipe de 4 aventureiros aparentemente homens. As placas em seus colares de prata eram bem brilhantes. Ainz resmungou internamente, depois de todo o esforço para manipulá-los, e se virou para encarar o grupo. O trabalho em questão é uma tarefa que vale a pena, correto? Bem, eu sinto que vale a pena. Um homem o respondeu, parecia ser o líder da equipe. Ele usava algum tipo de armadura com elos, tiras de metal tecidas em conjunto com fios de metal sobre uma base de couro ou cota de malha, e se portava como um guerreiro. Ele deveria se juntar à equipe desse homem e trabalhar com eles. Claro, ele poderia decidir depois de ouvi-los, mas não havia como dizer se a recepcionista iria ajudá-los a escolher o emprego depois que falasse com eles. No entanto, se ele aceitasse o emprego, haveria uma chance de construir relações com eles e obter informações úteis. Vários segundos se passaram. Ainz assentiu lentamente. Empregos que valem a pena são exatamente o que eu procuro. Então, vamos trabalhar juntos. Mas gostaria de perguntar, que tipo de trabalho é? Depois de ouvir sua resposta, os homens pediram à recepcionista que fizesse uma reserva para eles.
Parecia uma sala de reuniões, com uma mesa de madeira forrada e cadeiras no meio. Os homens entraram e sentaram-se. Por favor, sentem-se. Ainz fez o que lhe foi dito, e Narberal silenciosamente tomou um lugar ao seu lado. Todos eram muito jovens, provavelmente com menos de 20 anos, mas não havia infantilidade e possuíam uma maturidade que não correspondia à idade deles. Embora parecessem ter se sentado aleatoriamente ao redor da mesa, a julgar pela distância e posicionamento, podiam sacar suas armas a qualquer momento. Essa exibição inconsciente deve ter sido um hábito nascido de incontáveis encontros próximos com a morte. Antes de começarmos a discutir o trabalho, vamos nos apresentar. O orador foi o homem que parecia um guerreiro. Ele tinha o típico cabelo loiro e olhos azuis do reino, e embora não houvesse outras características distintivas nele, parecia bastante bonito. Sou o líder dos Espadas das Trevas, Peter Mauk. Aquele sujeito ali é os olhos e ouvidos da nossa equipe, o Ranger Lucrut Volve. Um homem loiro de couraça de couro assentiu em reconhecimento, e seus olhos castanhos pareciam ter uma faísca de prazer. Ele era esguio e de pernas compridas, como uma aranha, mas seu torso magro era musculoso. Próximo é o nosso Magic Caster e o cérebro do nosso grupo, Ninia, o Conjurador. Prazer em conhecê-los. Era provavelmente a pessoa mais jovem do grupo, com cabelos castanhos escuros e olhos azuis. Embora fosse um adulto, o sorriso em seu rosto parecia muito jovem. Ao contrário da pele bronzeada dos outros membros do grupo, sua pele era pálida e seu rosto era o mais bonito do grupo. Era mais uma beleza andrógena do que qualquer conceito de beleza máscula. Sua voz era mais aguda e suave que as outras. Contudo, o sorriso em seu rosto era como uma fachada, embora não fosse totalmente falso. Enquanto os outros usavam armadura, ele usava uma túnica de couro. Ainz podia ver que por baixo da mesa ele tinha vários itens estranhos em seu cinto, incluindo frascos de formas estranhas e objetos peculiares de madeira e assim por diante. A julgar pelo termo conjurador, ele era provavelmente um Magic Caster da variedade arcana, como Ainz. Mas Peter, eu já te disse para não usar esse apelido embaraçoso. Mas é tão legal. Você tem um apelido? Ainz perguntou, sem ideia do que estava acontecendo. Lucrut explicou. Ele é detentor de um talento de nascença e um gênio mágico. Oh! Ainz murmurou. Eles torturaram 3 dos membros da Escritura da Luz Solar até a morte para obter essa informação, e agora havia um exemplo vivo na frente dele. Ainz ficou encantado. No entanto, Narberal não entendeu e simplesmente bufou com escárnio. Ainz suspirou de alívio depois que concluiu que nenhum deles tinha ouvido. Ele estava um pouco furioso porque sua subordinada incompetente estava fazendo coisas estranhas como essa durante uma negociação, mas entrar em uma discussão aqui também não seria produtivo, então Ainz rapidamente se acalmou. Não é nada demais, só aconteceu que eu tenho um talento compatível com minhas habilidades. Oh! Ainz estava ainda mais interessado, e ele se inclinou para frente, esforçando-se para ouvir. Muito parecido com as artes marciais, os talentos faziam parte das habilidades que não existiam em Yggdrasil, eram exclusivas deste mundo. Cerca de 1 em cada 200 pessoas nasce com um talento. Embora os detentores de talentos não fossem raros, as próprias habilidades variavam muito em potência e tipo. Por exemplo, havia talentos como ser capaz de prever o tempo do dia seguinte com 70% de precisão, a capacidade de fortalecer monstros invocados, acelerar a colheita por vários dias, usar a mesma magia dos dragões, que outrora haviam dominado esse mundo, e assim por diante. No entanto, todas essas habilidades eram inatas, as quais não podiam ser escolhidas ou modificadas. Era bastante comum encontrar situações em que essas habilidades não pudessem ser aplicadas. Se alguém nascesse com um talento que pudesse melhorar o poder destrutivo de sua magia, mas nunca tivesse a chance de se tornar um Magic Caster, então o seu talento seria inútil. Havia pouquíssimas pessoas que poderiam fazer bom uso de seus talentos.
Quase não havia talentos que pudessem ditar o curso de toda a sua vida, além de alguns talentos excepcionalmente poderosos. É claro, a melhor prova dessa afirmação era Gazef Stronov, que era um guerreiro que não possuía tais talentos. No entanto, pessoas com talentos aplicáveis ao combate tendem a entrar na carreira de aventureiro. Assim, os detentores de talentos eram uma visão comum entre os aventureiros. A pessoa diante dele era um daqueles poucos sortudos que poderiam utilizar plenamente seu talento. Eu acho que o talento dele tem algo a ver com o fato de ser adequado para estudar magia. Ele levou apenas 4 anos para aprender o que deveria ter levado 8 anos. Eu não sou um Magic Caster, então não tenho certeza de como isso é ótimo. Ainz também era um Magic Caster. Aquelas palavras o deixaram curioso e despertou seu desejo colecionista. Esta era uma habilidade que a grande tumba de Nazarick não possuía e que poderia fortalecer a guilda. Se ele pudesse ganhar o controle dessa habilidade, poderia valer a pena ser inimigo de todos. Reduzir o tempo de aprendizado de uma habilidade é algo digno da magia de Superaba, desejo a uma estrela. Os dois continuaram conversando, sem perceber que Ainz os observava sob o elmo, como um tigre pronto para atacar sua presa. Eu tenho muita sorte de ter nascido com esse talento, porque me permitiu dar um passo mais perto do meu sonho. Sem esse poder, eu teria terminado meus dias como um humilde camponês. O murmúrio de Nina foi sombrio e solene. Como se quisesse varrer o ar sombrio que pairava sobre a sala, Peter continuou em um tom completamente diferente. Bem, não importa o que diga, você ainda é um famoso detentor de talentos nesta cidade. Eu sei, mas há pessoas mais famosas do que eu. A líder da Rosa Azul. Ela é famosa também, mas eu me referi a alguém da cidade mesmo. Fala do Barearishi. Gritou a última pessoa, que ainda não havia sido apresentado. Ainz ficou curioso sobre o nome e perguntou. E que tipo de talento ele tem? Um olhar de surpresa veio sobre todos os 4. Parece que isso era de conhecimento comum. Ainz fez essa pergunta pois estava curioso e queria adquirir uma habilidade capaz de fortalecer Nazarick. Portanto, tentando mascarar o arrependimento que sentia por seu descuido, ele disse a si mesmo que deveria haver alguma maneira de recuperar-se de um erro como esse. Mas, antes que Ainz pudesse explicar, o outro lado chegou a uma conclusão. Só pode ser isso, a razão pela qual nós não o havíamos visto antes, mesmo com essa elegante armadura completa e sua linda companheira, é porque vocês não são daqui, né? Ainz assentiu com a cabeça para a misericordiosa pergunta enviada pelo céu. De fato, isso está correto. A verdade é que chegamos ontem. Oh, então não sabe mesmo. Ele é bem famoso na cidade, mas provavelmente não é tão famoso em cidades distantes, por isso que não teriam como saber dele. Sim, eu nunca ouvi falar dele antes. Se não for incômodo, poderia me falar sobre? Ele se chama Amfiria Bareari, neto de uma famosa herborista daqui. Seu talento permite que ele use qualquer item mágico. Não só ele pode usar pergaminhos de um sistema de conjuração diferente dos habituais, ele pode até mesmo usar itens feitos por raças não humanas. Mesmo itens restritos aos do sangue real também não devem ser um problema. Ainz tentou o seu melhor para não os deixar ouvir o espanto em sua voz. Quanto seu talento poderia fazer? Poderia ele usar o cajado de Ainz Olgon, que somente o chefe da guilda poderia usar, assim como itens de classe mundial? Ou há limites? Ele era alguém para ser cauteloso, mas que poderia ser muito útil também. Narberal parecia se sentir da mesma maneira. Ela trouxe sua boca perto de onde as orelhas de Ainz estariam sob o elmo e sussurrou. Eu acho que essa pessoa é perigosa. Eu sei. Vir a esta cidade foi a decisão certa. Momon-san, algum problema? Oh, não, tudo bem, não se preocupe. Falando nisso, você poderia me contar sobre seu último amigo? Sim. Ele é um druida, Dinivold de Volder. Ele usa magias de cura e magia que controlam a natureza, e é bem versado em conhecimento de ervas. Deixe-o saber se há algo errado com seu corpo. Ele tem remédio que é bom para dores de estômago. Prazer em conhecê-lo. Veio a saudação do homem corpulento, de aspecto bárbaro, com uma barba cheia e espessa.
No entanto, ele ainda parecia jovem. Havia um leve cheiro de grama dele, que vinha da bolsa de pano amarrada à cintura. Então, é hora de nos apresentarmos. Ela é Nabe, eu sou Momon. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-los. Maravilhoso, espero que possamos ser amigos. Então, Momon-san, apenas me chame pelo meu primeiro nome. Enfim, embora pareça um pouco errado chegar aos negócios de forma tão abrupta, é melhor começar a discutir o trabalho. Quanto a isso, a verdade é que o que estamos pedindo para você, não é algo que se qualifica como trabalho. Isso significa. Ao ouvir a confusão de Ace, Peter estendeu a mão para detê-lo, com a intenção de adiar a pergunta para uma data posterior. Este trabalho é para caçar os monstros que aparecem ao redor da cidade. Caçar monstros, Isso era motivo suficiente para contar como trabalho. Ou havia algum motivo especial que o aventureiro revelaria? Ainz queria perguntar sobre isso, mas se isso era de conhecimento geral, fazer essa pergunta poderia fazê-lo parecer sem noção, o que era ruim. Portanto, ele tentou fazer uma pergunta segura em seu lugar. Que tipo de monstros vamos exterminar? Não vamos exterminá-los. Depois de caçar monstros, a guilda da cidade nos pagará uma recompensa baseada em sua força. Como eles chamam isso de onde você vem, Momon-san? Então era isso. Ainz entendeu. Quando Peter disse que isso não se qualificava como trabalho, nos termos de Yggdrasil, era mais como matar monstros gerados e pegar os itens que eles derrubavam. Isso é algo que temos que fazer para ganhar a vida. Disse o druida, Gene Voldvolder, em seu barítono grave. Depois disso, Lucrut também falou. Para nós, é o nosso ganha-pão, mas o que fazemos também reduz o perigo para as pessoas. Os comerciantes podem entrar e sair em paz, e o país pode cobrar seus impostos. É como uma maneira de ganhar dinheiro sem que ninguém perca. Hoje em dia, a maioria dos países com guildas fazem isso, mas 5 anos atrás, esse tipo de coisa era inexistente. É bastante surpreendente. Todos na equipe concordaram quando Ninha falou. Eles começaram a conversar entre si, não deixando aberturas para Ainz interromper. Ainda assim, seria estranho não saber absolutamente nada sobre este país, então Ainz decidiu calar a boca e ouvir o que eles disseram. É tudo graças à Princesa Dourada, vida longa a seu nome. Ela propôs uma política que renunciaria a impostos sobre os aventureiros, pena que nunca foi aprovada. Acho que ela dá muita atenção aos aventureiros. E dá mesmo. Alguns governantes tratariam as organizações armadas não afiliadas ao país como inimigas. Nem o Império é tão generoso. A princesa é brilhante, sempre apresenta ótimas propostas, embora quase todas tenham sido negadas. Eu quero casar com uma linda garota, que seja parecida com ela. Então, você não deveria trabalhar para se enobrecer. De jeito nenhum, nem pensar, eu não conseguiria viver uma vida sufocante dessas. Eu acho que ser um nobre não é ruim. Afinal, o reino praticamente permite que o nobre atropele os camponeses e faça o que quiser. Havia uma forte subcorrente de zombaria escondida sob as palavras de Ninha. Ainz franziu as sobrancelhas inexistentes dentro de seu elmo, mas Narberal permaneceu imóvel, com um olhar indiferente em seu rosto. Lucrut respondeu em um tom jovial. Nossa, sua língua ainda está afiada. Você realmente odeia nobres, não é? Eu sei que alguns nobres são honrados, mas minha irmã mais velha foi levada por um daqueles porcos. Eu não posso deixar de odiar os nobres. Estamos nos desviando aqui. Não deveríamos estar falando sobre esse tipo de coisa na frente de nossos companheiros, Momonchi e Senhorita Nabe. Depois que Ginny tentou colocar todos de volta aos trilhos, Peter tossiu de uma maneira incrivelmente falsa antes de continuar. E é isso, vamos procurar por monstros nas redondezas. Estamos perto de uma região desenvolvida, então os monstros não devem ser fortes demais. Isso o desagrada, Momon-san? Peter abriu um pedaço de pergaminho na mesa. Parecia ser um mapa da região circundante. O mapa mostrava vilarejos, florestas, rios e assim por diante. Basicamente, nós estaremos indo para o sul e olhando ao redor desta área. Seu dedo se moveu do centro do pergaminho para a vizinhança da Floresta do Sul.
Vamos caçar monstros na floresta que faz fronteira com a teocracia Slane. As únicas criaturas que podem atacar a retaguarda são goblins com itens mágicos. Isso garante uma boa luta. Só que não vamos conseguir muito ao matar monstros tão fracos. Ainz tinha suas dúvidas sobre a atitude descontraída desse grupo. Pelo que Ainz sabia, havia muitos tipos de goblins em Yggdrasil, e seus níveis variavam de 1 a 50. Goblins individualmente não tinham muita força, mas o mesmo não poderia ser dito de um grande grupo. Um descuido de um momento pode levar a consequências terríveis. Será que suas atitudes relaxadas significavam que estavam confiantes de não encontrar goblins de alto nível, ou significava que os goblins deste mundo eram demasiadamente fracos? E se um goblin poderoso aparecer? Assim, é verdade que goblins poderosos existem, mas eles não aparecerão na floresta em direção a onde estamos indo, porque esses goblins geralmente são líderes tribais. Eles não vão mobilizar suas tribos inteiras só para nós. Os goblins sabem da área da influência da humanidade, então estão cientes da retaliação que sofrerão se lançarem um ataque em grande escala. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata dos goblins mais fortes, já que eles tendem a ser os membros mais bem classificados e mais inteligentes de suas espécies. Além disso, a Nabi-san pode usar magia de terceiro nível. Então, tudo bem, mesmo se encontrarmos goblins de alto nível, não é mesmo? Claro. Mas gostaria de lembrar que há goblins que podem usar a magia de terceiro nível. Apenas para minha referência, você poderia me contar sobre os monstros que poderíamos encontrar? Os espadas das trevas se viraram em sincronia para olhar Ninha. Entendendo o que eles queriam, Ninha começou a explicar com um olhar professoral em seu rosto. É provável que encontremos goblins e os lobos que eles criam. Quanto a outros monstros, não há nenhum forte visto nesta área. Os monstros mais perigosos que podemos encontrar nas planícies provavelmente são os ogros. Vamos entrar na floresta. Não, porque a floresta é muito perigosa. Ainda podemos lidar com coisas como sanguessugas saltitantes e besouros gigantes, mas as aranhas cuspideiras nas árvores e os vermes da floresta que saem do chão com suas enormes mandíbulas são mais difíceis de lidar. Não é de se admirar. Ainz assentiu em reconhecimento. Então, o objetivo deles era caçar os monstros da floresta que seguiam para as planícies. É isso aí, Momon-san. O que acha? Quer nos dar uma mão? Então eu estarei sob seus cuidados, embora antes disso, poderia me contar sobre o pagamento? Ah, sim, claro, o pagamento é muito importante. Basicamente, como a sua equipe e nossa equipe trabalharão juntas, o plano é dividir uniformemente. Indo pelos números em nossas equipes, parece muito generoso. Só espero que quando os monstros aparecerem, você e a Nabi-san lidem com metade deles também. Nós só podemos usar magias até o segundo nível. Então, quando nós levamos em conta suas habilidades, essa divisão do dinheiro parece bastante lógica. Ainz fingiu pensar por um tempo antes de acenar com a cabeça. É um acordo justo. Então, vamos lutar ombro a ombro. Além disso, já que estamos trabalhando juntos, acho que devo deixar todo mundo ver meu verdadeiro rosto. Com isso, Momon tirou o elmo. As 4 pessoas à sua frente pareciam bastante surpresas com o que viram. Olhos negros e cabelos como os da Nabi-san, realmente não deve ter nascido na região. Ouvi falar que no sul, pessoas como o Momon-san são comuns. Você veio daquela região? Sim. Nós viemos de uma terra distante. Ele é mais velho do que eu pensava, já é um tiozão. Ei, isso é rude. Um guerreiro estar a par de uma Magic Caster de terceiro nível, ele deve estar por volta dessa idade mesmo. A senhorita Nabi é incrível também. Os ouvidos atentos de Ainz captaram suas palavras sussurradas, com exceção de Peter. Ser chamado de tiozão fez Ainz se sentir desconfortável, mas provavelmente não poderia achar ruim que ele era um tio aos olhos desses jovens. Se alguém já era considerado adulto com 16 anos, então Ainz definitivamente era um tio para eles. Agora que já viram, vou voltar a cobrir. Pode haver problemas se outras pessoas souberem que sou estrangeiro. Com isso, Ainz colocou o elmo novamente.
Depois disso, ele sorriu de satisfação sob o elmo. Isso porque Ainz havia se encantado como uma ilusão, embora fosse nível baixo, que seria descoberta se tocada, apenas por precaução. Já que caçaremos juntos, provavelmente seria bom tirar as pedras do caminho. Vocês têm alguma coisa para me perguntar? Uma mão subiu em direção ao teto depois que Ainz fez sua pergunta, a mão de Lukrut. Depois de certificar-se de que ninguém mais estava fazendo uma pergunta além de si mesmo, Lukrut perguntou animadamente a Narberal: que tipo de relacionamento vocês dois têm? A sala ficou tomada por silêncio. Ainz não tinha ideia do que Lukrut queria dizer com essa pergunta. No entanto, Peter e seu pessoal haviam percebido as intenções de Lukrut. Somos companheiros. Depois da resposta de Ainz, as próximas palavras de Lukrut lançaram um alvoroço na sala. Eu me apaixonei por você. É amor à primeira vista. Por favor, saia comigo. Todos olharam para Lukrut. Depois de perceber que as palavras de Lukrut não eram uma piada para aprofundar sua amizade, Ainz desviou o olhar para Narberal. Como o centro das atenções, Narberal respirou fundo antes de responder. Silêncio, forma de vida inferior. Aprenda o seu lugar antes de falar de novo, ou eu deveria arrancar essa língua da sua boca. O silêncio foi ainda mais impactante do que antes. Ah, não. Ainz fez para aliviar o clima, mas Lukrut o atacou e disse: obrigado pela firme rejeição. Então, vamos começar como amigos. Morra, forma de vida inferior. Como eu poderia ser amiga de você? Ou quer que eu arranque seus olhos com uma colher? Depois de afastar-se do par brigando, Ainz e Peter se curvaram em desculpas. Meu companheiro causou problemas. Não, eu deveria ser o único a pedir desculpas. Vamos deixar por isso então. Tudo bem assim? Peter olhou em volta antes de falar, embora mantivesse os olhos no sorridente Lukrut e em Narberal de olhos frios. Então, Momon-san. Se estiver pronto, vamos indo na missão. Nós já estamos preparados. Depois de ouvir a palavra pronto, Ainz de repente pensou em algo. Eles já haviam comprado o equipamento mínimo exigido do estalajadeiro. Embora Ainz e Narberal não precisassem desperdiçar espaço com comida e bebida, seria estranho se eles não comessem ou bebessem nada, então eles tinham alguns prontos para o caso. Tudo bem, assim que pegarmos as rações, podemos sair imediatamente. Só precisam de rações. Se não vai comprá-las em uma loja especializada, por que não comprar no balcão? Eles preparam na hora, é bem rápido. Então eles fazem isso. Bom saber. Podemos terminar nossos preparativos imediatamente. Então vamos. Todos se levantaram e saíram da sala. Depois de voltar para a sala de espera da guilda, havia mais aventureiros do que antes, e havia várias equipes de pé perto do quadro de avisos coberto de pergaminho. No entanto, a atenção de todos parecia focada em um determinado adolescente. O adolescente loiro estava conversando com uma das recepcionistas, as outras duas estavam inclinando-se para escutar a conversa. Se as coisas estavam ocupadas quando Ainz entrou, a situação atual era exatamente o oposto. O rosto da recepcionista, ou mais precisamente, sua boca, estava em forma de O. Era um olhar de surpresa. E a pessoa para quem ela estava olhando não era outro senão o próprio Ainz. O que está acontecendo aqui? Assim que a dúvida começou a surgir dentro de Ainz, a recepcionista se aproximou e disse: há um empregador o requisitando para um trabalho. Essas palavras mudaram o clima na sala instantaneamente. Ainz podia sentir muitos olhos curiosos olhando sem reservas para ele. Os membros do Espadas das Trevas ficaram igualmente chocados. Narberal se deslocou rapidamente, o que fez uma desagradável mudança na atmosfera da sala. Isso foi para facilitar suas ações durante os estágios iniciais críticos de uma possível batalha. Ainz não pôde deixar de sentir-se preocupado com isso. Droga, as ações da Narberal vão dar problemas. A julgar pela maneira como Narberal ficou ao lado dele, ela deve ter pensado que algo estranho estava prestes a acontecer e assumiu uma postura defensiva para proteger Ainz. No entanto, foi uma ação completamente inadequada para uma situação como essa.
Pessoas normais não fariam tal coisa nessas circunstâncias. Foi lógico, proteger Ainz era sua principal prioridade, mas seus movimentos foram muito imprudentes. Sou a idiota. Agindo igual a Albedo. No que essas duas pensam? Não, é mais como se elas nem sequer pensassem. Sentem que podem esmagar os humanos como insetos só de olharem. Embora esse tipo de atitude não pudesse ser evitada pelos NPCs de uma guilda composta de seres heteromórficos, Ainz julgou, havia hora e um lugar para esse tipo de coisa. Ainz estava irritado e queria perguntar a seus companheiros do passado, por que todos os NPCs que criaram são assim? Ele não se importava com o tipo de narrativa que tinham, mas eles precisavam ter habilidades sociais básicas, assim como a capacidade de considerar a hora, lugar, situação e responder de acordo. Ele não tinha tempo para repreendê-la. Se alguém descobrisse que Narberal estava em modo de batalha, quem sabe em que tipo de problema eles poderiam se meter. Ainz imediatamente acertou Narberal na cabeça usando a mão, como um golpe de karatê. Embora não tenha usado muita força, ele ainda estava equipado com a Jarngraper. Narberal olhou para Ainz com olhos cheios de lágrimas, um olhar de surpresa e confusão em seu rosto, como se Ainz a tivesse ferido gravemente com aquele golpe. No entanto, Ainz não prestou atenção e perguntou à garota do balcão: "E quem é essa pessoa que me requisitou?" No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Ainz se amaldiçoou. Afinal, quem poderia ser um menino na frente dele? Infiria Bareari-san. Acabei de ouvir esse nome. Quando Ainz pensou isso, o menino se aproximou dele. Prazer em conhecê-lo. Sou eu quem está requisitando seus serviços. O garoto assentiu levemente e Ainz devolveu o gesto. Na verdade, esse pedido. Antes que o menino pudesse terminar de falar, Ainz levantou a mão para interromper. Minhas sinceras desculpas, eu já fiz um acordo com outra pessoa para um trabalho, então não posso aceitar sua solicitação no momento. O ar na sala pareceu estremecer quando ele disse isso. A reação dos espadas das trevas foi mais intensa do que a de Ainz. Momon-san. Ele requisitou você em específico. A resposta de Peter encheu Ainz de dúvida. Um pedido requisitado pessoalmente era algo para se surpreender. Contudo, pode ser que sim, mas antes eu não deveria realizar o trabalho que me pediram para fazer. A decisão de Ainz parecia ter sido a correta. Alguns dos aventureiros ao seu redor acenavam em aprovação. Só então, Peter teve um flash de inspiração. Mas, nosso trabalho dificilmente é algo concreto. Se não encontrarmos monstros, nem pagamento haverá. As palavras de Peter para Ainz se desvaneceram, e ele parecia relutante em falar. Ser contratado pelo neto da mais famosa herborista de Irrantel estava em um patamar muito acima de uma possível caçada de monstros. Foi por isso que Peter parecia querer desistir do trabalho. Com essa conclusão em mente, Ainz gentilmente disse: "Então que tal isso, Peter-san? Bareari-san não me contou sobre os detalhes do trabalho, pagamento, prazo, etc. Então, eu vou ouvi-lo e tomar minha decisão." "Tudo bem, claro. Embora eu queira terminar rapidamente, pode esperar um dia ou dois. Então, por favor, permita que meus amigos do Espadas das Trevas estejam presentes durante a reunião sobre este trabalho, ou, melhor dizendo, se as negociações se alinharem, eu gostaria de dar prioridade à minha tarefa anterior." "E? Momon-san, tudo bem se a gente for com você?" "Claro. Espero que vocês participem da discussão e deem suas opiniões." Depois que os Espadas das Trevas deram sua aprovação, Ainz e companhia voltaram para a sala. Ele se sentia muito ocupado. Mais uma vez, Ainz sorriu amargamente e se sentou. Narberal sentou ao lado dele, enquanto o garoto estava em pé à frente de todos. Os Espadas das Trevas voltaram para os lugares que ocupavam anteriormente. O primeiro a falar entre eles foi, obviamente, o menino. A recepcionista mencionou isso antes, mas acho que seria melhor se eu me apresentasse. Eu sou Infiria Bareari e trabalho como herborista nesta cidade. Quanto aos detalhes do trabalho, em breve visitarei a floresta aqui perto. Como todos sabem, a floresta é perigosa, então esperava que pudesse ser meu guarda-costas, assim como ajudar na colheita de ervas, se possível. Guarda-costas,
Entendo. Ainz assentiu com a cabeça calmamente. Ele tinha a sensação de que esse trabalho seria problemático. Ainz sabia que era poderoso, e que provavelmente poderia exterminar qualquer monstro ao trabalhar em equipe com Narberal. No entanto, ele não estava tão confiante quando se tratava de realizar uma missão de escolta. Isso porque Ainz e Narberal eram ambos Magic Casters, e lhes faltavam magias especializadas e as habilidades para se tornarem escudos para outras pessoas. Dado ao valor desse tipo de trabalho, o pagamento será de... Por favor, aguarde um momento. O trabalho de guarda-costas combina com vocês. Então, Peter-san, você gostaria de participar? E? Se é um trabalho que envolve guarda-costas e colheita de ervas, você não acha que seríamos mais eficazes com Lucrut-san que é um Ranger e Ginny-san, o druida? Oh! Bem observado, Momonshi. Como druida, posso mostrar minha verdadeira habilidade na floresta, talvez até mais do que o Lucrut. O barítono de Ginny parecia carregar uma corrente de orgulho. Lucrut não ficou feliz e disse: Ginny-san, isso lá são coisas para se dizer, é uma verdade inegável, dadas as habilidades dos druidas. E não se esqueça de que também sou treinado em fitoterapia. Peter, por mim tudo bem. Eu vou te mostrar quem é o melhor de nós, entre o druida-san e eu. Vou considerar isso como um sim, então. Se virmos monstros pelo caminho, vamos matá-los e reivindicar a recompensa quando voltarmos para a cidade. Quanto ao pagamento do Bareari-san, dividiremos igualmente. O que me diz, Peter-san? Se tá tudo bem pra você, então eu não tenho objeções, Momon-san. Bareari-san, desculpe pela demora. Se estiver tudo bem, permitiria que todos aqui aceitem o trabalho que acabou de oferecer. Eu não me importo com isso. Então, contarei com todos vocês. Vocês podem me chamar de Anfiria. Ainz e os outros começaram a se apresentar a Anfiria. Embora Narberal tenha atacado Lucrut com sua língua afiada, eles conseguiram completar com sucesso suas apresentações. Então, o que fiz no passado foi ir rumo ao vilarejo Carne. Lá montei uma base de operações antes de me aventurar na floresta. A quantidade de tempo que vamos gastar depende das ervas que podemos coletar, mas serão 3 dias no máximo. Nas vezes que fui antes, a média foi de 2 dias. Vamos andando até lá. Bem lembrado. Haverá uma carroça de cavalos, mas estará cheio de potes e garrafas para coletar ervas, então não há muito espaço para ir nela. Podemos reabastecer nossas provisões no vilarejo Carne. Quanto à água, certamente sim, mas a comida pode ser um problema, pois o vilarejo Carne não é muito grande. Os espadas das trevas começaram a discutir os preparativos para a jornada, além de fazer várias perguntas a Anfiria. Ainz, percebendo isso, decidiu perguntar também. Posso fazer algumas perguntas? Depois de ver Anfiria sorrir e assentir em resposta, Ainz começou com a primeira pergunta. Por que eu? Eu cheguei nessa cidade recentemente por diligência, então não tenho amigos aqui, nem sou conhecido na região. Sendo esse o caso, por que me requisitou? Além disso, você mencionou que já fez esta tarefa antes, o que implica que no passado contratou outros aventureiros. Por que não os considerar? O olhar de Ainz estava afiado sob o elmo. Ele não sabia o motivo do menino requisitá-lo. Se ele tivesse sido exposto, então ele precisaria mudar seu disfarce e sua abordagem em relação às coisas. Ainz observava Anfiria atentamente, embora não pudesse ver seus olhos devido à obstrução causada pelo cabelo, porém não podia dizer o que o garoto realmente queria. Ainz observava Anfiria atentamente e tentou descobrir as verdadeiras intenções do garoto, mas não conseguiu detectar mudanças em seus olhos por causa de seu cabelo comprido que os obstruía. Será que ele estava pensando demais nisso? Assim que Ainz estava começando a suspeitar, Anfiria respondeu: os aventureiros que contratei no passado deixaram Irrantel para outra cidade. É por isso que eu estava procurando por novos aventureiros. Além disso, na verdade, eu ouvi sobre o que aconteceu na estalagem de um dos clientes de lá. O que aconteceu na estalagem? Bem, ouvi dizer de clientes que sem nenhum esforço você arremessou um aventureiro bem melhor classificado. Aquilo
Ains planejou usar uma demonstração de força para aumentar sua reputação. Esse menino tinha mordido a isca. Mais uma vez, enquanto a suspeita brotava em Ains, Infíria sorriu e apontou para a plaqueta no peitoral de Ains. Além disso, os aventureiros de rank cobre são mais em conta, se é que me entende. Então, espero que possamos nos dar bem. Igualmente. Ains entendeu o porquê de contratar um novato. Ele lentamente se sentiu abaixando a guarda, mas havia uma coisa que o preocupava. Se seria verdade essa história de Infíria. Enquanto Ains pensava sobre isso, os outros faziam perguntas um após o outro, Infíria as respondeu uma de cada vez. Depois que não houve mais perguntas, Infíria anunciou: então, vamos sair assim que estiverem prontos.